Ó Maria concebida sem pecado, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, quem deseja uma vida na liberdade dos filhos e filhas de Deus, diga: eu quero uma vida livre. Não quero viver numa escravidão. Preciso continuamente de libertação. Eu quero que você reflita comigo. Quando nós estamos, imagina esta situação, encarcerados, trancados em um determinado lugar, o que é necessário para que a gente possa sair daquela prisão? Para que a gente possa experimentar a libertação? Que alguém que tenha as chaves possa destrancar aquela porta e possa nos libertar. É assim ou não é? Diga: eu preciso de libertação. Quem tem as chaves da libertação? Queria refletir nesses poucos minutos com você sobre isso. Irmãos, a grande escravidão na qual nós fomos mergulhados, nela encarcerados, foi o pecado. Quando o pecado entrou no mundo, ele como que encarcerou, aprisionou a nossa humanidade. E aí toda a sorte de desgraças, toda a sorte de misérias, inclusive a própria morte veio como fruto deste pecado. Preste bem atenção para que você chegue aonde estão as chaves da libertação. Para que eu e você fôssemos libertos do pecado, Deus nos enviou o seu Filho amado. Repete comigo: para que nós fôssemos libertos do pecado que nos tinha encarcerado, Deus nos enviou Jesus, seu Filho amado, para que fôssemos libertados. E isso aconteceu desde a própria encarnação de Jesus, quando o Verbo se fez carne, quando o Filho se torna Jesus no ventre de Nossa Senhora. Esta obra de libertação vai acontecendo e vai se consolidar na cruz. Na cruz de Jesus, nós fomos libertos de todo o mal. Mas o Senhor sabia que nós correríamos o risco provável de sermos muitas vezes aprisionados de novo, encarcerados de novo. E para que esta obra de libertação tivesse continuidade, Deus confiou esta obra de libertação, estas chaves da libertação, a uma realidade que antes de ser humana é divina. E eu queria que você ouvisse e lesse com atenção este trecho da palavra de Deus, que mostra para mim e para você aonde e com quem estão as chaves da libertação. Diga para quem está do seu lado: preste muita atenção, porque nós vamos entender com quem estão as chaves da libertação, que nos livram da escravidão, que nos libertam do pecado e que abre para nós a porta do céu. Quem quer saber com quem estão essas chaves, erga a mão e diga: eu quero saber. Diga para o irmão: basta ler para conhecer. Está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Eu quero que você preste bem atenção para que você saiba com quem estão as chaves da libertação. Amém? Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista,
outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, eu quero que você repita comigo agora, bem forte, o que Jesus disse para Simão Pedro, quando ele disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diga comigo agora: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Diga comigo mais uma vez bem forte. Os músicos também ajudam no microfone para quem acompanha a transmissão. Diga comigo: por isso eu te digo. Por isso eu te digo Que tu és Pedro. que tu és Pedro. E sobre esta pedra. E sobre esta pedra Construirei a minha igreja. construirei a minha igreja. E o poder do inferno. E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la. nunca poderá vencer. Agora presta mais atenção ainda, agora você vai saber com quem estão as chaves da libertação. Jesus diz, você repete bem forte, ele está falando para Pedro, ele está falando para Simão, Pedro, e ele diz, diga comigo, é Jesus falando, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. As chaves da libertação estão com Pedro. Aplauda a igreja conduzida, animada pelo Papa. Aplauda forte. Diga para o seu irmão agora: você sabe com quem estão as chaves? Diga: Jesus o Salvador, Jesus o Libertador, as chaves da libertação. Estenda a mão assim para o irmão, como se Jesus tivesse feito esse gesto. Diga: as chaves da libertação, o Salvador, a Pedro confiou. Pergunte para o irmão, você entendeu? E quem é Pedro, gente? Pedro foi aquele escolhido entre os apóstolos como príncipe dos apóstolos. Mas Pedro morreu. Você sabia que Pedro morreu? Sim ou não? Já pensou você trancado em um lugar e a única pessoa que tinha chaves para lhe libertar morreu? Olha, hoje, para você ter uma ideia, hoje eu precisei entrar em um lugar e perguntei aonde estavam as chaves. E a pessoa me disse, as chaves estão com uma determinada pessoa, me disse onde era que ela morava. Eu fui lá e a pessoa não estava e eu continuei do lado de fora. E aí Pedro morreu e Jesus entregou a ele as chaves da libertação. Pergunte para o irmão, diga: e agora? Diga para ele: Pedro morreu, mas está vivo. Opa, como é isso? Diga: ele agora tem outro nome. Ele se chama hoje Papa Francisco. Aplaude o Pedro de hoje. Aplauda o Papa, é Pedro hoje. Irmãos, para vocês terem isso bem presente, na nossa igreja existe, e ela é única nisso, a sucessão apostólica, porque os papas foram se sucedendo. O Papa hoje é o Pedro de ontem. Jesus confiou as chaves do reino dos céus à sua igreja, na figura do Papa. Por isso, se você deseja uma vida na libertação, uma vida como verdadeiro filho e filha de Deus, você precisa viver como filho da igreja.
E esse é um problema muito sério, e mesmo nesses minutos breves, essa mensagem você deve levar para casa. Você já deve ter ouvido, e talvez até você já tenha dito: meu irmão, esse negócio de religião não tem nada a ver. Deus é um só, cada um acredita no que quer. Quem já ouviu alguém dizer isso, talvez até já disse. Diga: Deus é um só, mas só tem um jeito de chegar a Ele, um caminho, uma verdade, uma vida, se chama Jesus Cristo. E Ele deixou para nós uma igreja, não várias igrejas, como é a frase que está no evangelho que nós lemos: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei uma das minhas várias igrejas. É assim que está lá? E eu edificarei uma entre tantas religiões. É assim que está lá? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, singular. Na nossa igreja está essa plenitude da verdade, porque Deus quis assim. Depois os homens vão fazendo confusão, já faziam e vão fazendo, e vão desdobrando, e vão entortando, e vão desviando esta verdade reta que o próprio Jesus deixou. É na igreja que nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. Pergunte para o irmão: você é batizado? Pergunte para ele: como é que você foi batizado? Seu pai olhou para você e disse: agora você é filho de Deus. Foi assim? Não, você foi batizado na igreja. É na igreja que nós, e aí no batismo nós somos, é a primeira experiência de libertação. O batismo, ele nos liberta do pecado original. A criancinha tão linda, mas já tem o pecado. No DNA espiritual, o pecado original está lá, a herança. É igual uma doença que a gente herda. O menino não tem culpa nenhuma, mas herdou do pai, herdou da mãe, não é assim? Já nasceu doentinho porque não fez nada, mas o pai ou a mãe tinha uma doença, passou para a criança. Assim também o pecado original. E a gente vai crescendo e muitas vezes a gente se encontra de novo preso pelo pecado. E aí é na igreja que a gente é liberto de novo pela confissão. Pergunte para o irmão: faz tempo que não se confessa? Está vendo a nossa necessidade de ir na igreja e experimentando essa libertação, sim ou não? É na igreja que a gente se alimenta para permanecer livre como filho de Deus pela Eucaristia. Pergunte para o irmão: tem ido à missa? Pelo menos aos domingos? E é a igreja que vai nos orientando naquilo que, segundo a palavra de Deus, é certo ou errado. Eu não posso ir tomando essa decisão simplesmente pela minha razão, pela minha vontade. É na palavra da igreja, na orientação do Santo Padre, o Papa Pedro, hoje, que nós vamos nos conduzindo de um jeito certo. Se a gente não faz isso, a gente erra e permanece na escravidão do pecado. Pergunte para o irmão: você conhece as orientações da igreja? Você tem procurado conhecer o que é certo e errado de acordo com a orientação da igreja? Isso é importante. É indispensável, porque Jesus confiou à sua igreja, aquele que passou a ser o primeiro Papa e que agora é o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Diga para o irmão do lado: seja fiel à igreja. Viva como filho da igreja. Escute a voz do Papa. Escute as suas orientações. Se nós fizermos isso, irmãos e irmãs, nós estaremos usufruindo da libertação que Deus confiou à sua igreja, entregando ao Papa, entregando a Pedro as chaves que nos levam para a eternidade. Por isso que eu quero que você feche um pouquinho os seus olhos, com um coração muito agradecido a Deus pelo seu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz,
que ressuscitou e que a igreja nos confiou. E no final destas palavras eu convido você a desejar, como filho da igreja, tomar posse destas chaves da libertação na fidelidade ao Santo Padre o Papa, com um grande desejo de viver na liberdade dos filhos de Deus e de um dia se unir à igreja que já está no céu, a igreja triunfante. Não deixando que as dificuldades da vida, as ruínas muitas vezes nas quais nos encontramos, venham ali entristecer. Não deixando que nada lhe faça parar de caminhar. Diga comigo, na igreja, como igreja, não vou parar de caminhar, pois a tribulação não tem comparação com a glória que me espera na ressurreição. Com os olhos fechados, vai rezando e cantando, desejando tomar posse dessa libertação que Jesus confiou à igreja e que nós já experimentamos dela pelo batismo que recebemos. A cada confissão, quando a ela recorremos. Esta verdade que vai alimentando o nosso coração a cada sagrada comunhão. Na comunhão nós já fazemos uma experiência de céu. O céu desce até nós. Nós vivemos antecipadamente o banquete do Cordeiro. Para que isso na minha vida seja forte, eu tenho que crescer nesse desejo do céu, da glória eterna. Vivendo nesta igreja militante, peregrina, mas sabendo que caminho na direção da eternidade feliz. Cante forte. Ninguém jamais contemplou, nenhum ouvido escutou. Cante. Ninguém jamais contemplou, nenhum ouvido escutou, nenhum ouvido escutou o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou, o que Deus preparou para nós. Vai ficando de pé e cantando. O coração não percebeu. Todos de pé. Coração não percebeu. Ninguém jamais pôde medir. Cante. Ninguém jamais pôde medir o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Ergue as mãos, crescendo no desejo do céu. O que Deus preparou para nós. Em ti tenho esperança. Em ti não vou me abater. Embora as ruínas queiram me entristecer, não vou parar de caminhar. Cada dia te quero mais, pois a tribulação não tem comparação com a glória que me espera na ressurreição. Eu sei, vou esperar, vou encontrar tua glória. Em ti tenho esperança, não vou me abater. Embora as ruínas queiram me entristecer, não vou parar de caminhar. Cada dia te quero mais, pois a tribulação não tem comparação com a glória que me espera na ressurreição. Eu sei, vou esperar, vou encontrar. Você do início agora, para terminar. Quem é filho da igreja, erga a mão e diga: eu sou. Diga: como igreja,
liberto, salvo por Cristo Senhor, Cristo Senhor, como igreja, vivendo o amor, vou caminhar, sem me deixar abater, na espera da glória, que Deus preparou para nós. Com os braços assim erguidos. Ninguém jamais contemplou, nenhum ouvido escutou, força, nenhum ouvido escutou. Bem forte agora, o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Canta, igreja, com confiança. O que Deus preparou para nós. O coração não percebeu. O coração não percebeu. Ninguém jamais pôde medir. Ninguém jamais pôde. Pega a mão do irmão do lado do outro agora e canta bem forte assim, erguendo a mão do irmão. O que Deus preparou para nós. Na liberdade dos filhos de Deus como igreja. O que Deus preparou para nós. Mais uma vez, o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Só as nossas vozes. Canta, igreja. O que Deus preparou para nós. Aplaude o nosso Senhor Jesus Cristo. Aplaude a igreja de Jesus Cristo. Aplaude o irmão do seu lado que tomou posse das chaves da libertação. Abraça esse irmão e diga: seja fiel à igreja. Seja fiel ao Santo Padre o Papa.